Amém. Graça e paz. Obrigado, pastor Isaías. Os irmãos são tão amados. É minha casa, me sinto em casa. Louvado seja Deus pelo convite. Eu estive ministrando ontem também nas igrejas lá da Lapa, Grajaú. E o mover de Deus aqui em São Paulo é um selo da bênção. Louvado seja Deus. Que bom rever muitos irmãos e muita gente que eu não conheço. Isso talvez seja melhor, porque é sinal que nós estamos avançando. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Posso começar com uma coisa engraçada? Amém? Bem, eu contei isso numa igreja e parece que o pessoal não foi um quebra-gelo, foi um quebra-momento assim meio constrangedor. Bem, um casal estava viajando em Israel com a sogra do rapaz. E conheceram as cidades, conheceram Jerusalém, e por um infortúnio, uma infelicidade, a sogra faleceu. Fizeram de tudo, mas ela faleceu. Ele foi até o posto e perguntou o seguinte: olha, eu preciso levar minha sogra para nossa cidade, para o nosso país, e eu quero saber quanto que é. O rapaz falou: olha, para levar a sua sogra até o seu país vão custar $25 mil. $25 mil? Tudo isso? Ele falou: é muito caro. Mas se você quiser, nós podemos enterrá-la aqui em Jerusalém por $150. O rapaz pensou e disse: você aceita cartão de crédito? Mas para $150? Ele falou: não, vou pagar os $25 mil. Uau, você amava demais sua sogra. É que eu ouvi dizer que depois de 3 dias, teve morto que ressuscitou aqui. E eu não posso correr esse risco. Amém. É só um quebra-gelo. Eu amo demais, falo para Mel, minha esposa, eu amo demais sua sogra, Mel. Amém, brincadeira, amém. Eu queria cantar essa canção com vocês. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu venci. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou toda ela, aleluia. Seu filho amado. Gostei da guitarra, se der para distorcer, ele me salvar em meu lugar. Olhe para a cruz, na cruz morreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, não há medo, não há temor, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, para encerrar, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Amém. Obrigado, queridos. Vocês são uma bênção. Aleluia. Pode se sentar. Aleluia. Hoje eu gostaria de ministrar para você o Deus que se inclina. Amém?
Você já deve ter visto na história muitos filmes que retratam a história de grandes imperadores. Tinha pessoas que tinham que entrar na presença do imperador, de um rei, arrastados no chão, gatinhando até. Mas em todos eles, quando se chega na presença de um imperador, hoje nós não temos essa expressão de império. Temos alguns ditadores, né? Mas não tem esse império como houve o Império Romano, Medo, Persa e Babilônico e tantos outros. Quando as pessoas se chegavam diante daquele imperador, elas tinham que se curvar. Mas eu quero te mostrar que o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, aquele cujo conselho é único, ninguém pode lhe dar palpite de como fazer e por que fazer. Ele criou os ventos, ele criou todo o universo, ele se inclina até o seu nível para poder te levantar a posição que você tem e ocupa em Cristo Jesus. Você pode dizer um amém? Amém. Eu gosto do amém, porque o amém é uma palavra que traduz a fé. A Bíblia diz que você fala daquilo que o coração está cheio. O amém é eu creio. A palavra amém vem de amã, no original hebraico. E lá em Gênesis 15, quando Deus disse assim para Abraão: Abraão, essa vai ser a sua descendência. A Bíblia diz que ele creu. Ele disse então, amém. É a palavra no original. Quando você diz amém, você pega a palavra e semeia no coração. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Gostaria de começar então com o Salmo 113. Aleluia. Eu estou olhando os gestos ali porque eu estou aprendendo a linguagem. E quando é assim, me corrige, é rápido, rápido. Ok, irmãos? Quando eu fizer assim, está certo o sentido? Rápido, amém? Senão você vai ganhar uma mordida. Desculpa. É para eu não esquecer, estou associando a algo comum para mim. Dá uma mordida, seja rápido, aleluia. Salmo 113, obrigado, queridos. Diz assim, aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Amém? Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Aleluia, aleluia. Aqui o salmista diz, nosso Deus é excelso, significa que Ele é o supremo. Em Hebreus está escrito que Deus não tendo ninguém superior a quem jurar, Ele jurou por si mesmo. Porque se Deus olhar para cima, não há ninguém. Ele é o início de toda a história, o início da vida. Ele habita desde a eternidade, que não existe início, e Ele vive para sempre. Ele é o ser autoexistente, Ele é mais do que suficiente. A Bíblia diz que quem conheceu a mente de Deus, quem instruiu a Deus, como Ele deveria determinar o vento, como Ele deveria determinar o limite do mar. Ele mede o universo com os seus dedos, e Ele, nas suas conchas da mão, Ele sustenta as águas de todos os oceanos. Ele desenrola o céu como cortina para neles habitar. Ele é excelso. Quem pode comparar-se a Deus? Que homem, que Senhor, que Rei? O que pode ser semelhante a Ele? Ele é inigualável, Ele é imensurável, Ele é indefinível. João, em Apocalipse 4, quando olhou e viu alguém, ele disse, é alguém sentado no trono, porque ele não ousou descrever Deus, porque Deus é indescritível, Ele é maravilhoso, Ele preenche todas as coisas, o universo não lhe cabe, Ele é todo poderoso, esse Deus que está num trono de glória, e ninguém pode contra o trono e a autoridade dele. Esse Deus se inclina até o ponto necessário da sua vida, do seu momento, para te levar a uma rocha,
a posição que você ocupa em Cristo Jesus. Cristo Jesus é essa rocha. Ele se inclina. Se inclinar aqui significa ele se rebaixa. Ele vai até o lugar mais profundo. Não importa qual é a sua situação. Não importa o que a vida imprimiu em você. Não importa os acontecimentos que você está vivendo. Eu quero te dizer profeticamente, se você crê nesta noite, você vai sentir o toque do Espírito Santo indo no seu momento, no seu lugar específico, e ele vai te levantar. Louvado seja Deus. Aleluia. Como podemos imaginar um Deus tão vasto? Um Deus que governa, a Bíblia diz em Isaías 40, que ele chama todas as estrelas pelo nome. E todas elas lhe respondem. Todas. Os cientistas, astrônomos, eles fizeram em 2010 uma pesquisa de quantas melhores estrelas existem no universo observável. Porque na lógica, se o universo é infinito, então há muitas estrelas que para nós são infinitas. Mas eles fizeram uma avaliação e chegaram à conclusão que existe 300 sextilhões. 3 vezes 10 elevado a 23. Quanto tempo você levaria para contar até 1 bilhão? 1 com 9 zeros. Agora pega o número 3 e põe 23 zeros e começa a contagem. Deus chama todas pelo nome e todas lhe respondem. Este Deus que governa tudo, esse Deus se inclina até o seu nível para te favorecer. A Bíblia diz que ele faz isso por quê? Para o fazer assentar na mesa dos príncipes. Deus te traz ao lugar de honra, te põe por cabeça e não por cauda. Ele não esquece de você, ele eleva você, ele traz você para a posição dos nobres. Você se assenta na mesa com os príncipes. Aleluia, aleluia. Que amor é esse? Como ele pode agir assim? Que ser é o nosso Deus, o nosso Pai? Que amor tão expressivo, confirmado, provado por nós. Ele te traz a posição reinante. Ele te traz ao foco da sua origem, do seu destino, do seu propósito, dominar sobre todas as obras das suas mãos. Talvez você, como Davi, a Bíblia diz no Salmo 40, do verso 1 até o verso 3, Davi disse: esperei confiadamente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim. Se inclinou, mas onde estava Davi, pastor? Para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Deus vai descer ao nível que você está, mesmo que ele tenha que sujar as mãos para tirar você de lá. Um tremedal de lama significa aquele lugar que não dá pé. Davi se viu em um momento da vida num poço de lama que não tinha pé. E ele tentava sobreviver. No Salmo 69 ele diz que essa lama estava quase sufocando ele. Mas ele clamou para aquele que fez todas as coisas. Aquele que dá ordem a todos os anjos. Aquele que os montes têm que aplaudir. Que as estrelas cantam alegremente a ele. Aquele que controla todo o universo. Todos os seres que existem estão debaixo da sua soberania. Nenhum verme que anda num cadáver em estado já de decomposição pode traçar uma trajetória fora da soberania dele. Nenhum asteroide, nenhum meteorito no infinito do universo pode traçar uma trajetória diferente da dele. Esse Deus que domina tudo, que encurta o tempo, que amplia o tempo, ele cria o que não existe, ele faz o que intenta, segundo a sua boa vontade, ele se inclina até o poço de lama para te levantar e te pôr um novo cântico, te pôr um cântico nos lábios, te pôr num lugar seguro para firmar os seus passos,
para falar: filho, este é o caminho, segue por ele, porque eu estou com você. Não importa quantas vezes você caia, ele vai te levantar de todas. Está escrito 7 vezes 7, não é um número finito, determinado. Significa na Bíblia algo completo, até o fim. O Senhor te ama, ele já demonstrou naquela cruz, e ele continua demonstrando dia a dia. Paulo disse a Timóteo: o meu Deus, ele me salvou, ele me livrará do mal, e ele está me conduzindo para o seu reino celestial. O Espírito Santo te toma pela mão e está te levando ao reino celestial, porque ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Davi disse: me tirou, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico. Eu gosto da versão mensagem. Em vez de um novo cântico, diz: ele me ensinou a sua mais nova canção. Como ele te tira de lado um lugar de tristeza, de dor, aonde você foi ferido, você foi desiludido com o mundo. Ele vai até o monte de lixos. O monturo é um lugar de lixos. O desvalido é aquele que foi traído, que foi rejeitado. A sociedade pode ter imprimido, pode ter colocado na sua mente, no seu coração, marcas de dor, de feridas, perdas, seja o que for, mas este Deus de amor, ele vai até o seu nível para te trazer para a rocha que é Cristo, para firmar os seus passos. Ele quer te dar satisfação completa, ele quer que a sua alegria seja plena. Ele não quer algo parcial, mas ele é um Deus de abundância. Ele quer te dar o melhor da vida. Ele programou para você, escreveu os seus dias como dias felizes sobre a terra. Muito mais serão os dias de felicidade do que o dia ruim. A Bíblia diz que Deus nos guardará do dia mau, no singular. Mas Deus programou para você dias felizes. Dias felizes. Amém? Você pode dizer amém? Aleluia. Muitos falam: pastor, a minha vida é a de Jó. A minha vida nada dá certo. Olha Jó. Deus, olha o que ele fez com Jó. Primeiro que não foi Deus que fez, foi o diabo. Ah, mas Deus permitiu. É verdade, Deus permite tudo. Nem toda permissão de Deus é a vontade perfeita de Deus. Mas os estudiosos dizem que esse período de calamidade da vida de Jó durou 6 meses. 6 meses. E a Bíblia diz que em determinado momento Deus lhe restituiu tudo em dobro. Ele perdeu os filhos. E você deve falar: como se restitui o amor de um filho perdido? Deus lhe deu novos filhos. Mas um filho que você perde no Senhor não morre, ele está nos céus. Quando você chegar lá, como disse Davi, lá o conhecerei. Lá você vai ser apresentado. Se você teve perdas, Deus restituiu o seu lar. Sua esposa foi embora, ela voltou reconhecendo a soberania de Deus. Isso aconteceu em torno do ano 70 da vida de Jó. E ele viveu 140 anos. 140 anos. 6 meses de aflição. 140 anos, tirando 6 meses de abundância. Ele era o homem mais rico do Oriente. Pega os árabes, ok? E ele era mais rico do Oriente. Por quê? Porque Deus era com ele, assim como é com você. Você é filho, filha amada de Deus. E não importa onde você está. Se você é a 100ª ovelha que se desgarrou, que talvez está lá na lama e não sabe o caminho de volta, ele vai a teu encontro. Ele que vai passar as noites atrás de você. Não importa se no vale, se no deserto, ou se nas montanhas, ou se no poço de lama. Ele vai te encontrar. Ele vai te achar. Porque ele te enlaçou com o próprio amor. E ao pegar você, ele vai se inclinar, vai colocar você sobre os ombros e vai te trazer para o seu lar, o lugar de abundância, o lugar de recursos, o lugar da presença, o lugar da fé, o lugar do amor. É onde Deus vive que você deve estar. O salmista disse: me dá este cântico novo. Amém. Deus é cheio de novidade e Ele quer te impressionar.
Em Apocalipse diz que você vai receber um novo nome, que ninguém vai conhecer. E esse nome vai ser de fato um presente que vai desvendar a sua eternidade. Mas Deus também faz coisas novas. Deus, Ele alinha novas circunstâncias. Aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu ao coração do homem, nem ouvido ouviu, são as coisas que Ele tem reservado para você. E eu quero te dizer que se você se desviou, de alguma maneira você errou, ou se sente distante desse propósito, Deus que controla a distância, o tempo e o espaço, vai vir ao seu encontro, vai se inclinar até você e vai te levantar e te colocar na mesa com os príncipes, na rocha que é Cristo Jesus. A Bíblia fala de um homem chamado Mefibosete. Mefibosete foi filho de Saul, e quando Davi assumiu o reino, Saul, Jonatas, na verdade era filho de Jonatas. Esse menino, a babá pegou ele como criança ainda, saiu correndo, caiu e ele quebrou as pernas. Ficou aleijado. Fugiu e desapareceu. Anos depois, Saul havia morrido, Jonatas, amigo de Davi, havia morrido. E Davi, andando no palácio, chama um servo e diz: não existe ninguém da casa de Jonas para que eu possa demonstrar a minha bondade, o meu favor para ele. E alguém disse: tem sim. Tem um aleijado que mora em Lodebar, a cidade infértil, a cidade escassa, Lodebar, onde nada funciona, casamento não funciona, empresa não funciona, negócios fracassam, uma cidade de escassez. Ele está lá escondido, e Davi manda chamar Mefibosete, e quando Mefibosete chega diante de Davi, ele quer se inclinar, Davi o toma e diz para ele: a partir de hoje, você vai comer na minha mesa. Ele disse para Davi: quem é este cão morto para o Senhor usar de misericórdia? Esse Mefibosete é uma figura do nosso lugar, do nosso estado. E Davi é uma figura de Cristo Jesus. Deus vai inverter a sua sorte. Deus quer restaurar. Deus quer te dar porção dobrada. Aquilo que você ainda não experimentou de bondade, Deus vai lhe dar. Amém. Você pode dizer amém? Por quê? Porque esse Deus se inclina. E não importa onde você está. Lá em João, capítulo 15, Jesus diz assim: eu sou a videira. Projeta, por favor. Aleluia. Não se fica bravo, não? Aleluia. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai cuida de você. Amém? Cristo é a videira, nós somos ramos da videira. Quando você olha uma videira, você às vezes não define muito a videira dos ramos. Tudo se mistura. Significa que nós também nos misturamos com Cristo. Assim como o Pai cuida dele, cuida de você. E olha que interessante o que Jesus diz, verso seguinte: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Essa palavra corta, infelizmente, não foi bem traduzida. Você sabe, as línguas que Deus escolheu, as línguas, por assim dizer, sagradas que Deus escolheu para expressar o seu coração e o evangelho, no Novo Testamento o grego, no Velho o hebraico. E aqui é o grego. No grego, a palavra corta significa levanta. Quando um ramo de uma videira cai no chão, você sabe, eles colocam numa treliça para que ele possa frutificar. Mas se um ramo cai no chão, ele fica em contato com o pó da terra, a terra então cobre e ele não frutifica. O Senhor vai até o ramo, ele se inclina e levanta o ramo e coloca na posição certa para que você vá e dê muitos frutos. Muitos frutos. Até na sua velhice dará muitos frutos. Porque Deus se inclina até o lugar em que você está. Em João 13, não vamos ler, a Bíblia diz que Jesus estava na última ceia e amou os seus discípulos até o fim. Eu gosto demais dessa expressão, porque Deus, ele não tem fim. Deus começa do fim para o começo. Para Deus tudo já existe, está consumado todas as coisas. Então quando Deus te ama até o fim, significa que ele já definiu o limite do amor
que é o fim, que não existe nele, amém? Então você pode estar seguro que independentemente do que acontece, Deus te ama. E aí Jesus fala desse amor, faz a ceia com os discípulos. Hoje nós vamos participar dessa ceia do Senhor, e ele tira a sua túnica, era uma túnica de uma peça única, nobre, ele tira a sua nobreza, era uma túnica que revela autoridade, um mestre, um rabino. A Bíblia diz que lançaram sorte sobre a túnica, porque ela era sem costura, era uma peça cara, era uma peça dos príncipes nobres. Ele tira sua nobreza, ele pega uma toalha, se cinge com a toalha, enche uma bacia de água e se inclina e começa a lavar os pés dos discípulos. Você sabe que Judas estava lá? Lavar os pés dos discípulos, hoje para nós não parece ser uma coisa muito difícil de fazer. É meio constrangedor, né? Não sei se você já fez ou já fizeram lavar o seu pé. É um pouco constrangedor, mas você lavaria os pés de um traidor? De um traidor? Jesus se inclina. Pedro diz: não me lavarás os pés. E Jesus falou: se eu não te servir, você não pode ter parte de mim. Porque esse Deus que preenche tudo, onipresente, que pode tudo, onipotente, que sabe tudo, a palavra nem te veio à boca e ele já sabe qual é. Ele sabe, mesmo deixando você livre, ele sabe qual é a sua próxima escolha. Porque ele é um Deus que sabe todas as coisas. Esse Deus se inclina para lavar os seus pés, para firmar os seus passos. Sabe por que ele faz isso? Porque essa terra nos contamina. Às vezes perdemos o rumo. Ele tem que lavar os seus pés porque ele quer firmar os seus passos. Ele quer restaurar a sua posição, a sua identidade. Muitos perderam a identidade. Então neste mundo você perde algumas coisas, mas ele vai lavar os seus pés e vai dizer: filho, onde você pisar a planta dos seus pés, você vai tomar como posse e herança. Aleluia! Esse Deus se inclina. Aquela posição era uma posição de lavar os pés de um escravo estrangeiro, porque em Israel podíamos ter escravos judeus, mas era um escravo estrangeiro. Um anfitrião não dava essa tarefa para um judeu, irmão. Tinha que ser um estrangeiro, de tão baixa que era a posição. Não existia uma casta na sociedade mais baixa do que lavar os pés de alguém. Mas esse Deus que criou você, que criou os discípulos, que criou todas as coisas, ele se humilha, se abaixa, se inclina, até o ponto que você precisa para te dar um novo cântico, para te firmar um propósito na vida. Porque ele faz isso, porque ele te ama. Diga: eu sou amado, completamente amado. Aleluia! A Bíblia diz em João 8, projeta para nós João 8, verso 1. Eu quero ler esses versos com você. Vamos ler. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, aqui o templo de Salomão, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Então vem comigo imaginar, Jesus se assenta e começa a ensinar as pessoas. E aí diz, segue por favor. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio deles, de todos eles. Imagina, Jesus está ensinando sentado. Bem, você sabe que Jesus está sentado no trono? Mas esse que está sentado no trono, ele se inclina para te favorecer. Ele vem até o nível que você está, para te elevar até o nível em que ele se encontra. E a Bíblia diz que ele estava então ensinando, e puseram uma mulher pega em adultério na frente dele e de todos. E esses que a trouxeram estavam com pedras na mão, diz o texto,
e começaram a desafiar Jesus. Amém? Eu vou levantar para poder ler melhor com você. Bem, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, ele se inclina na frente daquela mulher pecadora. O Deus 3 vezes santo se inclina na frente do pecador. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão. Até aqui, segura, depois eu volto. Veja, e Jesus se inclinou e ficou inclinado diante da mulher. E eles insistiram. Observe que a Bíblia diz chão, mas eu mostrei para você que Jesus estava no templo. Mais à frente diz que ele estava no pórtico, no átrio das mulheres, junto ao gasofilácio. E se você estudar sobre o templo era revestido de pedra. Então Jesus não escrevia no chão, ele escrevia na pedra. Amém? Do que isso te lembra? Lá em Êxodo, quando Deus escreveu a lei, e na lei existia: não adulterarás, Deus escreveu em tábuas de pedra. Foi o dedo de Deus que escreveu. E aqui o Deus que se fez homem, que se inclina até o ponto de te servir, na posição mais baixa que alguém poderia assumir, ele desce para reescrever uma nova história na sua vida. Um momento de virada, um cruzar de rio, uma página reescrita na beleza da sua graça, do seu amor, da vida que ele destinou para você. Aleluia. E ele continuou, insistiu: mas e aí, o que tu dizes? Então ele se levanta e ele diz: você que não tem pecado, e no original é semelhante a este, atire a primeira pedra. Eles trouxeram a mulher pega em adultério. Mas o que dizia a lei? Em Levítico 20:10, projeta para nós, diz assim, depois voltamos para o verso 8. Levítico. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Eu te pergunto, onde será que estava o homem? Entre eles. Provavelmente era um fariseu. Porque a Bíblia diz que os fariseus eram avarentos e adúlteros. Uma escola de ensino dos fariseus é que você podia desprezar uma mulher, repudiar uma mulher, se não gostasse da comida dela. Mulheres naquela sociedade não tinham o valor que tem na nossa. Deus criou homem e mulher. A unção não escolhe sexo. Para Deus todos somos iguais, somos filhos amados. Mas naquela sociedade uma mulher nem votava, nem contada era. Quando se conta na Bíblia, então tinha lá 5.000 homens. Homens, não se conta as mulheres. Mas esse Deus que criou a todos iguais, valorizando a cada um, ele se inclina diante de alguém que está cheia de vergonha, que está sendo acusada, condenada, e no momento de aflição, ele se inclina e ele escreve uma nova história para tirar ela dessa posição e colocá-la na rocha e lhe dar um cântico de alegria nos lábios, a nova canção de Deus. Amém? Ainda nem foi lançada, mas ele vai te contar a nova canção dele. Ele vai te mostrar aquilo que ele ainda não revelou, mas ele vai te mostrar a mente dele, os propósitos que ele destinou para você, que você ainda não viu, porque ele é o Deus que te ama e se inclina até o seu nível, que você possa compreender esse amor. Amém? Ele vai descer. Jesus vai fazer isso na sua história. Aleluia. Bem, o homem, volta por gentileza, João 8:8, devia estar lá no meio, devia ser amigo dos fariseus.
E aí a Bíblia diz que Jesus, por favor, 9, ele volta a escrever no chão. Bem, veja, havia uma quantidade de homens e muitos ouvintes. Os acusadores estavam lá. A Bíblia diz assim: mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, todo homem tem uma consciência que discerne entre o bem e o mal. Quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, todos nós passamos a discernir o que é bem e o que é mal. Até o homem sem Jesus sabe quando ele comete o adultério. Nós tivemos um funkeiro aqui em São Paulo que morreu há pouco de uma varanda. Vocês viram, né? Bem, eu não li toda a história depois do que concluiu, mas até onde eu lembro é porque ele estava num apartamento, aprontando com os amigos, tal, e a mulher, ele achou que era a mulher, bateu na porta. Ele quis se esconder, foi pular para a outra varanda, caiu e morreu. Até ele. Eu não sei a experiência dele com Deus, não posso julgar, é verdade. Mas eu quero te mostrar que todo ser humano tem uma consciência que lhe diz o certo e o errado. Porque isso é resultado de ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos eles, por causa da consciência, foram se retirando um a um. Onde estava Jesus? Volta o verso 8, por favor. A Bíblia diz que Jesus falou, volta mais um. E ele inclinou-se. Significa que Jesus falou e ele se inclinou. Deus se inclina e vai esperar o tempo suficiente para aquilo que está impedindo você de desfrutar do amor, da bondade, da graça que Ele tem para você. Até que todos os seus acusadores vão embora. Ele vai ficar no lugar com você, inclinado, no seu nível. Amém? Amém. Segue, 9, 10. Amém. Erguendo-se Jesus, e não vendo mais ninguém além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não favorece o pecado. Ele te livra do pecado. Ele te dá poder para vencer o pecado. Jesus disse para a mulher, no original, pode ser interpretado assim. Ele disse: filha, porque eu não te condeno mais, vai nesta confiança e daqui para frente você não peca mais. Quando você sabe que não é condenado, mas sabe que é perdoado, você se liberta das garras da condenação, da culpa, você tem vitória sobre o pecado. Aleluia. A força do pecado é a condenação. A força da graça é saber que Deus desceu até o nosso nível. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele estava no trono, mas Ele se despiu da sua majestade e vestiu a nossa humanidade e veio ao nosso nível. Ele era Deus. Você não define a forma de Deus. Ele era o Deus eterno, Cristo Jesus. A Bíblia diz que no princípio era a palavra era Deus. A palavra estava com Deus. Tudo que foi feito por causa e por meio da palavra. Sem a palavra, nada do que se fez. Ele é o Deus eterno que criou tudo, mas abriu mão da sua glória e desceu até o nosso nível para nos levantar ao nível dele. Aleluia, amém. Você pode dizer: eu te amo, ó Deus. Pai, eu te amo, Pai. Diga: Pai, eu te amo, Pai. Eu te amo, porque eu sei que o Senhor me ama demais, demais, demais. Aleluia. Vai com essa confiança. O Deus que se inclina para você te livra do mal, te livra do perigo, te livra de todas as obras do diabo e está te guardando nos seus braços eternos. Aleluia. Ele se inclinou e veio até a nossa humanidade. A Bíblia diz em Isaías 14, verso 13, e eu quero fazer um paralelo para você sobre a atitude do diabo. Você sabe, Satanás era um anjo de luz. Ele era Lúcifer, ele era o sinete, o selo da perfeição. Eu creio que abaixo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o próximo ser em glória era o de Lúcifer.
Ele era extremamente glorioso. Ele foi criado junto com as pedras formosas. Ele tinha suas asas de serafim e elas movimentavam os sons mais fascinantes do universo. Ele tinha comando e autoridade sobre legiões de anjos. Lúcifer, e ele teve 5 atitudes soberbas de querer subir. Mas Jesus, sendo Deus, desceu até o nível necessário para nos levantar, até o nível da sua posição no seu trono. Diz assim o texto de Isaías 14:13: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Vamos contar. Ele disse, subirei ao céu. Segundo, exaltarei o meu trono. Terceiro, me assentarei. Quarto, subirei acima. E quinto, serei semelhante ao Altíssimo. E Jesus, Filipenses 2:6 em diante diz, pois ele, subsistindo como Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Vamos contar. Não julgou ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, tornou-se em semelhança de homem, desceu, a si mesmo se humilhou. A palavra humilhar é se inclinou. E quinto, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ele veio porque não havia outro jeito, até o nosso nível, para nos levar até o seu nível. Oh, filho amado, por isso que João diz, vocês são como ele é neste mundo. O sangue de Jesus os fez reis e sacerdotes sobre a terra e reinarão na terra. Esta terra e tudo que nela há foi dada para o seu domínio, para o seu desfrute, para o seu deleite, para que você viva satisfeito na presença dele. A Bíblia diz que na presença dele até a tristeza tem que saltar de alegria. E é isso que ele vai fazer. Ele vai te dar a sua mais nova canção. A canção que os anjos não ouviram. A canção que o universo não viu. Ele vai pôr no seu coração visões proféticas, palavras de graça. Ele vai te favorecer. Vai te pôr à mesa. O seu alimento será do melhor. O seu comer será do melhor. Ele te dará influência. Expandirá as suas fronteiras. Te dará posse na herança, e você vai dominar sobre as circunstâncias, porque o Deus que te ama se inclina, não importa aonde você esteja, Ele vai te levar para alto. A Bíblia diz que na cruz Jesus entregou o Espírito ao Pai, e quando Ele entregou o Espírito ao Pai, Ele desceu até o seio de Abraão, no fundo da terra. O Hades e o paraíso eram separados por um abismo. E lá no paraíso, seio de Abraão, estava Abraão, Davi, os profetas, os que creram como uma nota promissória, creram no Cordeiro anunciado. Eles não presenciaram a história como nós, mas eles creram e por isso foi salvo. E Jesus desce às partes mais profundas da terra, porque o Deus, que é Deus soberano, se inclina até o nível necessário e levou cativo o cativeiro, diz a Bíblia. Aleluia, em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, um tempo que Deus vai te levantar. Ouça isso, em nome de Jesus, eu falo profeticamente que o Senhor vai te trazer a posição de cabeça, de príncipe, a sua palavra vai ganhar autoridade, você vai determinar, Deus vai te dar conselhos, visões que estabelecerão um novo caminho, um novo platô, uma nova plataforma na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia,
Aleluia. Aleluia. Mas há uma história na Bíblia que Deus mexe conosco. A loucura de Deus é mais sábia que os homens. E Ele quer demonstrar o amor incondicional que Ele tem por você. É a história de Oséias. Oséias foi um profeta. O nome Oséias significa salvação. É igual ao nome Josué. O mesmo nome. Josué e Oséias se escreve da mesma maneira no hebraico. E aponta para Jesus. Yoshua ou Yeshua. Amém? A salvação de Deus. E a Bíblia diz, Oséias viveu 750 anos antes de Cristo. E os dias de Oséias foram os piores de Israel. Toda a sociedade, todo o grupo sacerdotal estavam corrompidos. Se eu fosse atualizar para os nossos dias, no nosso vocabulário, não havia um pastor livre. Todos corruptos. Não havia um líder, mas todos corruptos. Ninguém íntegro. Todas as famílias desintegradas. As instituições de ensino perderam os valores. A ciência, a medicina, todas as áreas estavam corrompidas. Os reis eram perversos e corruptos. E Deus disse para Oséias, Oséias, eu quero que você demonstre o meu amor para o meu povo que me abandonou. E ele disse, Oséias, você vai e vai casar com uma mulher de prostituições. Ele foi até o lugar das prostituições, achou uma mulher chamada Gômer, prostituta, e a trouxe para casa, casou com ela, amou, nunca feriu a sua identidade, nunca recordou o seu passado. Essa mulher lhe deu 3 filhos. Ela se sentia amada e valorizada, certamente com algo ainda dentro de si que não a fazia compreender por que tanto amor, por que a escolheu. E a Bíblia diz que depois de anos assim, ela desaparece, sem falar com Oséias, deixando os filhos, e ela volta para a prostituição. E Deus diz, Oséias, eu quero que você vá e traga de volta Gome, a sua mulher. E ele sai procurando ela, e ele a encontra amarrada num toco, no mercado de escravos, nua, sendo leiloada. Porque essa prática existia naqueles dias. E os homens davam lances. Os homens olhavam, examinavam. Vergonha, dor, tristeza. Quem sou eu? Mefibosete disse um cão morto. Numa situação dessa, a culpa e a condenação na consciência de qualquer um. É melhor morrer. A voz do diabo é mais intensa do que qualquer outra. Mas de repente, penso eu, a Bíblia não diz, ela ouviu os lances. Alguém falando 100, outro 200. Mas teve alguém que falou, eu dou 1000. E ela falou, eu conheço essa voz. Não importa o valor. A Bíblia diz que Oséias comprou ela de volta, vestiu ela e a trouxe para casa. Imagina esta mulher. O que ela imaginava? Penso que ela pensava algo assim, bem, ele vai pôr veneno na minha Coca-Cola. Alguma coisa ele vai fazer. Não é possível. E ele tratava ela com gentileza, com amor. Ele servia, protegia. Tudo aquilo que é esperado de um bom marido, ele fazia por ela. E meses se passaram, e ela ainda suspeitando, achando que ele se vingaria. Anos se passaram, e ele já tinha mais do que provado o amor para com ela, sem nunca mencionar o ocorrido. E Deus diz, é assim, ó Israel, mesmo que você tenha me abandonado, eu te lancei um laço de amor. E na descrição do que Deus fala para Oséias, isso eu quero ler para você, Oséias 11:4, diz assim, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para lhes dar de comer. O Deus 3 vezes santo se inclina na expressão talvez mais hedionda de pecado, ele vem para te tirar e te colocar sobre a rocha e te dar a nova canção que ele escreveu. Aleluia, aleluia. Mas na NTLH, se tivesse texto na NTLH, fica um pouco mais claro para nós.
Com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo e me inclinei e lhes dei de comer. Você vê a imagem? É como um pai e uma mãe que pega a criança caída, põe no colo, limpa a sua sujeira, cura as suas feridas, passa o bálsamo de cura, ele refrigera, a presença traz conforto e alimenta. Deus se inclina até o nível que nós estamos para nos levar até o nível que Ele está. Aleluia! Por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama. É uma profundidade de amor que não pode ser medida, por isso Paulo disse, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa no presente, nem coisa no porvir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Eu queria chamar a equipe de louvor aqui rapidamente. Mas deixa eu dizer algo a mais desse Deus que se inclina para te favorecer, que se inclina para te trazer ao lar, que se inclina para te tirar do lugar perigoso. Esse Deus que te ama tanto, desce ao nível que você está. Em João capítulo 21, vamos ler, há um momento especial na vida dos discípulos. Os discípulos estavam na praia e Pedro disse, eu vou pescar, e todos foram com ele. Eles passaram a noite toda, não apanharam nada. Mas de manhãzinha, de madrugada, eles ouvem uma voz, lance a rede do lado direito. Eles lançaram e pegaram muitos peixes. João disse para Pedro, é o Senhor. Pedro estava despido, já tinha tirado a sua dignidade. Deus é capaz de tirar a sua dignidade, a capa, a túnica significa dignidade, para te servir no nível mais baixo que você está. Pedro vai até Jesus, já tinha pão e peixe assado. E depois de comerem fartamente, a Bíblia diz que Jesus começa um diálogo com Pedro. E ele diz assim, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez Jesus diz, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz, cuida dos meus cordeirinhos. Pela terceira vez Jesus diz, Pedro, você me ama? E Pedro se entristeceu porque ele disse, me ama. E ele falou, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu só te amo. Eu te amo dessa maneira. E Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. E toma Pedro pela mão e segue com Pedro. Mas existe ali duas palavras traduzidas para nós por amor. É a palavra ágape ou agapau, aqui, amém? Transliterado, lendo em português. Agapau. E a outra é filéu. Agapau é o amor do sacrifício. Deus agapou o mundo, que se entregou, se rebaixou para salvar o mundo. E a outra palavra é filéu. Filéu é o amor de amizade. Nós jogamos bola, nós brincamos juntos, participamos das festas, nós somos amigos. Mas se um dia você me trair, acabou a amizade. Se um dia você fizer algo que não lhe dá acesso mais à minha casa, eu vou trancar a porta. É o amor baseado nisso, filéu, amém? Não é um amor errado, mas é um tipo de amor. E aí Jesus diz assim para Pedro, Pedro, tu me agapau? E Pedro fala, Senhor, eu te amo, ou filéu. Então eu vou pôr só aqui nas palavras. Pedro, você me agapau? E Pedro diz, Senhor, filéu. Pedro, você me agapau? E Pedro diz, Senhor, filéu. Pela terceira vez, Jesus desce no nível de Pedro e diz, Pedro, você, filéu. E Pedro se entristeceu porque ele disse filéu. Mas ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu, filéu, a ti, só filéu. E Jesus o pega pela mão
e o leva consigo. Mesmo que o seu amor seja um amor filéu, seja um amor porque você sabe que Ele te dá coisas boas. Mesmo que você não tenha conhecido ainda a essência do amor mais puro e verdadeiro, não importa. Basta estar aqui. Basta querer que Ele vai descer ao seu nível e vai te levantar ao nível dele. Você pode ficar de pé. Eu queria que você, na sua expressão mais simples, mais pura do seu próprio coração, pudesse olhar para Deus, o nosso Pai, e pudesse dizer para Ele algo do seu coração, pudesse se entregar à mais plena revelação deste amor, de uma história de amor, de um romance escrito por um Deus apaixonado por sua criatura. O Criador se humilhou, se inclinou, se inclinou, se inclinou para nos elevar, para nos elevar, para nos elevar até o nível dele. Você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Aleluia. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Feche os seus olhos.